Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre a segunda igreja, né, citada no Apocalipse. Vocês lembram que no vídeo de ontem eu expliquei que essas igrejas, de fato, elas existiam, né, como prédio, como construção. Hoje não existe mais, apenas as ruínas de algumas delas. Mas essa mensagem que era dita às igrejas, nós entendemos também que, além de ser para aquelas igrejas que existiram naquele determinado tempo, eles são para tipo de pessoas que existem hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. E dando só uma recapitulação, só uma introdução, na verdade, sobre a igreja de Esmirna, ela era muito parecida com a igreja que a gente falou ontem, que foi a igreja de Éfeso. Ela também era uma cidade marítima, né? Tinha essa entrada e saída grande de pessoas e mercadorias. Com isso, havia uma grande circulação de pessoas. E aí foi nesse contexto também que foi implantada uma igreja cristã lá em Esmirna. Certo? Esmirna hoje é localizada na costa ocidental da Turquia, certo? Então essa localização ainda existe, uma cidade existe lá, hoje com outro nome, se eu não me engano, Izmir é uma coisa assim, mas que tratava-se, como eu disse a você, não só, esse recado não era só dado àquelas pessoas daquele tempo, mas para nós hoje em dia, o alerta. Vamos ver o que é que fala na palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 8 até o verso 11, nós vamos ler. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, essa recomendação, né? Essa carta dirigida à igreja de Esmirna, ela fala sobre uma igreja, né? Uma igreja que aparentemente ela é rica. Rica de quê? De bens, de posse. Né? Como eu falei para vocês, também era uma cidade rica. Mas só que eles eram pobres. E que pobreza é essa? Se eu sou rico ou sou pobre? A riqueza realmente estava na matéria, nos objetos, na forma, mas eles eram pobres espiritualmente. Era uma igreja que a raiz ainda estava muito rasa, sabe? E aí eles se achavam, né, muito fortes, muito doutores, né, da palavra, do conhecimento, e não que eles não fossem, mas era uma igreja pobre em espírito. Faltava nelas a presença de Deus, reconhecer o poder de Deus que é através de Jesus. E fala-se também de alguns que se declaravam judeus, mas não eram. Sabe aquela pessoa que tem a aparência de santidade, que na verdade trata-se de religiosidade, mas no final é um sepulcro caiado? Pois é, muitas vezes nós queremos parecer uma árvore frondosa e aparentemente até somos, né? Quem olha ali acredita que seja uma pessoa de Deus, mas muitas vezes nós só temos a aparência, porque o nosso interior realmente está sujo, está pobre, e a gente precisa do Espírito Santo de Deus para fazer essa limpeza em nosso meio. Ele fala sobre aprovações aqui que a igreja iria passar, né, que iria ter que passar, algumas pessoas iriam, mas que se mantesse fiel até a morte, né? E Deus promete aí, né, para quem vencer, a coroa da vida. Então, meu irmão, esse é um alerta para você que pode ter, de repente, uma aparência de santidade, mas a aparência não é, né? A aparência é um parecimento, mas o que realmente é, ele realmente vai se consolidar, vai realmente se confirmar. Então, que haja em nós realmente essa retirada de tudo que desagrada a Deus, que essa aparência pare de ser aparência e passe de ser de fato uma condição, né? Que nós realmente possamos
possamos ser aquilo que nós professamos ser, né? Ser cristão. Para que nós possamos suportar, né? Para que nós possamos perseverar, né? Você vê que uma árvore com uma raiz profunda passa tempestade, rios, ela se mantém ali firme. Mas uma árvore que não tem raiz, qualquer ventinho, qualquer aguinha derruba. Então, que nós não sejamos essas pessoas com aparência, mas sejamos de fato aquilo que nós professamos ser, cristãos. Que Deus abençoe você, que você se posicione. Melhor do que aparentar, do que parecer, é realmente ser. Então, que Deus te abençoe, te dê força, que o Espírito Santo te conduza, que tire de você toda essa máscara de fingimento, né? E comece a declarar, eu quero ser, e não parecer. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.